Tá bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Muito frio ou não? Muito, muito. Hoje de manhã estava meio complicado, né? Mas agora parece que já deu uma melhorada, né? Amanhã já vai fazer sol, a gente já vai começar a esquentar de novo o esqueleto. Tudo bem então com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Oh, ninguém é a primeira vez? Então sejam muito bem-vindos novamente aqui à casa. A gente fica muito feliz de ver todo mundo aqui reunido hoje. A gente vai ter uma palestra que eu sempre gosto desse palestrante que vem. Ele mesmo disse que ele é importado, mas ele é um importado meio do Paraguai, assim, sabe? Que ele já trabalhou aqui com a gente, o Rony. Então, ele é um querido amigo, mudou-se para outra cidade, mas está sempre aqui por perto, a gente está sempre conversando, né? E a nossa ligação espiritual sempre continua, né? A gente sabe disso. Mas antes do Rony falar, aliás, o tema da palestra é bem interessante, você já sabe, mas não custa nada lembrar. A gente queria dar alguns recadinhos. Então, esse final de semana agora, no sábado, a gente tem a maravilhosa, espetacular festa junina aqui da creche. É super legal, a comida é maravilhosa. Quem quiser está convidadíssimo, não precisa pagar nada para entrar. E a gente fecha até a rua aqui, é a maior festa, foi? Maior auê. Super animada, a gente tem o bingo também, né? Que também é topzera. Então, quem quiser, a partir das 7 horas da noite, a gente vai ter música com o nosso querido Paulo, que canta pra caramba, então a animação não vai faltar, né? E ainda, de quebra, a gente vê aqueles pituquinhos, vestido de festa junina. Que coisa mais fofa que isso? Não tem, né? Então, estão todos convidados, nesse sábado, dia 20. Um outro convite que eu gostaria de fazer para vocês é que a gente está trabalhando bastante no nosso canal do YouTube. Quem ainda não é inscrito e puder se inscrever, ajuda bastante a gente a divulgar a doutrina. A gente tem todas as palestras de terça e de quinta. A gente sobe lá para o nosso canal do YouTube também, porque pelo Facebook fica mais ou menos um mês disponível. Aí depois já seriam perdidas, né? Então agora a gente está subindo também para o nosso canal do YouTube. Além disso, a gente faz o Evangelho todas as quartas. Eu tenho aqui o pessoal que já é fiel todas as quartas. Então a gente faz as quartas-feiras, às 20 horas, a gente transmite o Evangelho no lar. E também a gente tem, todo domingo, a gente tem uma psicografia nova, que é a Pri, nossa querida Pri, que lê uma psicografia que vem nos trabalhos aqui da casa. A gente tem alguns grupos de trabalho, né, mediúnico aqui. A gente tem trabalhos na segunda, na terça e na quinta. E essas psicografias que normalmente são mensagens muito legais, que nos trazem bastante conforto. Às vezes tem uns puxão de orelha também, né, que a gente precisa, uns empurrõezinhos, né? Mas a gente resolveu compartilhar, porque seria muito egoísmo manter só pra gente essas mensagens tão bonitas da espiritualidade, né? Então, quem puder, tá aqui no mural, né, sei lá como chama, no quadro aqui, tem o nosso QR Code, se você quiser, ou basta você procurar por Centro Espírita Nosso Lar São Carlos, que você vai achar o nosso canal. Combinado? Muito obrigada. Então, vou chamar o Maurício para ele fazer a oração inicial e depois dar a palavra ao Rony. Boa noite a todos. Então, vamos agora, neste momento, elevar o pensamento ao mais alto, para tranquilizar, para harmonizar os nossos sentimentos, acalmar da correria do dia a dia, que este é o nosso momento de conexão com Deus. E aqui
Vamos receber essa paz, essa tranquilidade que a espiritualidade preparou para cada um. Cada um, de sua forma, agora vai se ligando ao mais alto, harmonizando seu coração, seus sentimentos, vibrando no bem, no amor e recebendo as boas intuições, as boas vibrações que estão agora neste ambiente. Possamos também levar aos nossos lares toda essa paz que aqui encontramos, saindo daqui bem melhor do que chegamos. Ao nosso palestrante da noite, que ele seja intuído e amparado pelos protetores, pelos mentores e consiga passar seus ensinamentos da melhor forma possível. Que assim seja. Rony, por favor. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, amigo, de todas as horas, de todos os momentos, nos proporcione a paz. Então eu trouxe hoje esse tema, né? Você já sabe, mas não custa lembrar. Tudo que a gente vai falar aqui hoje é baseado em Kardec, Chico Xavier, né? E nos ensinamentos do Cristo, tá bom? Então o tema é esse, você já sabe, mas não custa lembrar, e o objetivo dele é o bom senso. Então a gente vai estar falando realmente o bom senso dentro da doutrina, dentro do espiritismo, né? Principalmente com o nosso dia a dia, com as tarefas que nós temos que cumprir e tudo mais. Eu acredito muito que vocês já viram tudo isso que eu acabei escrevendo ali, e que pode ter visto em livros, pode ser nas palestras, né? Até aqueles que já chegaram há pouco tempo, mas em outras religiões também. E quando Kardec trouxe para a gente, por exemplo, fora da caridade não há salvação, a gente vai pesquisar isso e vai ver que realmente faz todo sentido e dentro de um bom senso, que é muito melhor do que da onde ele corrigiu. Porque antes, ali mais ou menos no século XIX, a frase era: fora da igreja não há salvação. Então Kardec, juntamente com a espiritualidade maior, principalmente o apóstolo Paulo, né, trouxeram essa frase corrigida para a gente. Fora da caridade não há salvação, onde faz muito mais sentido, vamos falar a verdade, né? Porque quando Jesus esteve aqui, ele não citou nenhuma religião. Ele não citou essa ou aquela, olha, a presbiteriana é melhor, é a minha religião, é a minha igreja. Olha, o catolicismo, o evangélico, o espiritismo, o budismo, não. Porque Jesus realmente ele é universal, assim como os seus ensinos, né? Então, quando a gente fala de causa e efeito, a gente já aprendeu também que é ação e reação. E tudo que a gente faz ali de bom, claro que a gente vai receber coisas voltadas para o bem. Tudo que a gente faz ali realmente que não é tão bem assim, claro que a gente também não vai receber tão bem, né? Então tudo isso a gente vai estudando, vai refletindo, e aí a gente vai para a próxima, que é a reencarnação, que aí também a gente usa o bom senso também para acreditar na reencarnação, porque é uma maneira inteligente da gente pensar. Ora, Deus não ia apontar para cada um, ia posicionar ele de uma medida simplesmente porque ele quer assim. Se a gente entende que Deus é soberanamente justo e bom, e é suprema inteligência, quer dizer que todos os atos possuem uma inteligência. Tudo que acontece existe uma inteligência. Então ele não vai apontar para um, olha, agora você vai nascer príncipe em Dubai e herdar todo o petróleo. E ao mesmo tempo vai apontar para um que vai nascer no norte da África, que com 8 meses vai morrer de fome. Isso não seria justo. Então Deus não existe se fosse assim, né? Que é o que alguns justamente pensam que são os ateus, né? Ou aqueles que duvidam da existência de Deus, como se diz um agnóstico, simplesmente porque eles batem nessas teclas, né? De tudo que realmente acontece no planeta. Então a gente vai estudando, a gente vai entendendo melhor tudo isso daí. E aí a gente vai para a evolução, claro, né? Porque faz todo sentido realmente. Se a gente acredita agora em reencarnação, se a gente acredita na causa e no efeito, quer dizer que tudo faz parte da evolução. Então,
Nós nascemos, assim como Jesus também nasceu simples e ignorante. Porque, de novo, Deus não ia apontar, olha, você vai ser meu filho queridinho, então você já vai vir lá em cima, né? Na era crística e tudo mais. Então, o que aconteceu com Jesus é que realmente ele teve uma evolução muito mais rápida, entendeu muito mais rápido o sentido da vida, né? Deixando as paixões mundanas para lá, e realmente chegou na fase crística, né? Que é a sua evolução. Imortalidade da alma. Então, quando Deus criou todos nós, ele também trouxe ali o conceito da imortalidade da alma. Uma coisa bem importante é que quando Deus realmente criou todos nós, muito mais antes ele já criou as leis, né? Então, por isso que é uma das outras coisas que a gente destaca a grande inteligência de Deus, né? Então não adianta a gente ir contra a lei, porque, de novo, tudo é baseado na inteligência suprema. E a mortalidade da alma é porque ele criou a gente, é para toda a eternidade. Agora, eu tenho o tempo que for necessário para realmente alcançar lá as fases mais evolutivas. Olha, aí realmente depende, né? Se a gente realmente tiver a vontade, entender e seguir a Jesus, a gente vai entender que realmente o tempo depende da gente, principalmente a nossa vontade. Se você não quiser evoluir tanto porque tenha toda a eternidade, tudo bem, mas aí você vai acabar continuando assim, talvez em países que não são tão evoluídos, né? Podendo partir depois para mundos que não são tão evoluídos. Então aqui tem todo um cuidado quando a gente fala da imortalidade da alma e esse tempo, né? E outra coisa bem interessante é a fé raciocinada, que é isso que a gente está fazendo, que é estudando, que é realmente indo atrás, que é realmente pesquisar, né? Não é simplesmente agora porque um orador espírita falou, então fecha os olhos, tampa os ouvidos e acabou e morre ali. Ah, porque o padre falou, porque o pastor falou. Não, a gente vai o que agora? Realmente buscar atrás ali da verdade, a gente vai realmente pensar, analisar, fazer as nossas autocríticas. Isso é a fé raciocinada. Jesus é nosso irmão, Deus o Criador, quer dizer que realmente Jesus às vezes é confundido como Deus, né? E não é. Deus é o Criador de tudo e de todos, fonte eterna de amor e de luz. E Jesus é aquele nosso irmão mais evoluído, que entendeu melhor o que é a vida, né, e que veio aqui trazer para a gente os ensinamentos. A Terra é uma escola, quer dizer que nós estamos aqui realmente, não é para sofrer, mas sim para aprender, para purificar, para entender, mas de novo, desde que a gente tenha vontade, desde que a gente entenda realmente o que Jesus espera da gente, o que Deus espera da gente nessa etapa. O corpo físico é um empréstimo, porque a nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Então, por enquanto, a gente tem essa vida aqui, esse corpo, né? Porque vocês podem ver quem que alguém ressuscitou, mas nem Jesus ressuscitou, não é verdade? Então, não existe isso. Uma vez que o corpo aconteceu, houve um empréstimo, depois ele volta ali para a terra e tudo mais, e a gente segue, né? Aqui eu trouxe rapidamente uma lembrança, peço até licença para vocês, mas eu achei interessante. É uma lembrança do Facebook que veio ali para mim em maio, né? E às vezes a gente dava uma ali de escrever alguma coisa, né? De criar algum item. Então eu criei ali uma frase bem interessante, diga-se de passagem. O que diferencia o Espiritismo das demais religiões, né? Todas as religiões têm um livro sagrado. O Espiritismo vê o que é sagrado em todos os livros. Olha só que interessante, mais uma vez é o bom senso, né? Porque vocês não vão ver aqui, acredito que nunca virão, um palestrante chegar e começar a falar mal de outra religião. Porque não é isso que Kardec nos ensinou, principalmente Chico Xavier, né? O pouco que a gente sabe da vida do Chico, viu o tanto ali de humildade que ele tem e tudo mais, né? O respeito, né? Principalmente para a Igreja Católica, onde ele começou, ele tinha um carinho especial, sabe? Então a gente respeita todos os livros, né? Tem o Alcorão, tem a Torá, tem o livro dos Mórmons, a Bíblia. Então o espírita verdadeiro, ele entende que o quê? Que tem coisas sagradas em cada livro ali e respeita cada religião. Aqui eu queria contar uma história para vocês, já que a gente está falando ali.
Na verdade, deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Quando eu falo, você já sabe, mas não custa lembrar. Vou fazer um adendo. De onde que eu tirei esse tema? Na verdade, eu estava há umas 2, 3 semanas dentro do voo, que eu ia para Curitiba a trabalho, e aí a Bi, que é responsável das palestras, falou: Rony, eu preciso de um tema. Você já pensou? Olha, hoje à noite eu te mando, né, porque eu estou em viagem, ou mais tardar amanhã. E aí, dali a pouco, a aeromoça fala justamente, você já sabe, mas não custa lembrar. Aí ela vai falando, né, que não pode fumar, tomar cuidado para quem tem bolsa de mão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar de avião, né? Mas ela fala para colocar as bolsas de mão debaixo da cadeira, da poltrona da frente. A poltrona realmente tem que estar regulada, não pode a bandejinha estar aberta. E aí eu falei assim, acho que daria uma boa palestra esse tema aqui. Por isso a brincadeira até do avião ali e tal, né? Você já sabe e não custa lembrar. E logo após que a aeromoça falou essa frase, e pelo menos algumas vezes que eu viajei de avião, sempre aconteceu. Logo depois que ela fala a frase, né, você já sabe, mas não custa lembrar, mesmo assim outras aeromoças, outros auxiliares passam no corredor para verificar o que está. E sempre tem alguém que precisa mexer na poltrona, ou guardar a bolsa debaixo, ou levantar a mesinha. Então, por mais que a gente realmente já ouviu falar ali, né, de tudo isso daqui, vale lembrar realmente, porque como que está agora a nossa prática, né? Então, esse é todo um conceito que eu queria trazer para vocês. E voltando aqui, eu peguei de uma história que o Divaldo Franco contava em palestras, sabe? É uma história real. E tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Então, Augusto, ele foi um piloto de caça na Segunda Guerra Mundial, e ele estava na Europa, e ele era das forças aliadas. E a guerra realmente estava ali no seu auge, né? Então, na terra estava acontecendo muitos tiroteios, ataques, e ele estava com a aeronave pilotando até que ele encontra uma aeronave inimiga, né, das forças inimigas, que era o nazismo. E ali travaram uma batalha, e ele, por ser mais experiente, ele conseguiu colocar a nave dele atrás do inimigo, e apontou, mirou, e quando ele foi atirar, estava ali uma certa neblina, as nuvens meio que atrapalhando toda uma situação. De repente as nuvens clarearam e ele viu que era um jovem, era um menino, um garoto pilotando, totalmente apavorado, totalmente com medo, e ali ele sentiu por milésimos de segundo uma compaixão. Ele não conseguiu atirar. E aí ele deu sinal com o avião, com as asas do avião ali, dando sinal de trégua. E aí, claro, o inimigo concordou e foi para um lado, ele foi para um outro. E tempinho depois ele foi atacado por aqueles que estavam no chão, né? Conseguiram acertar a aeronave dele, acertaram o motor, ele não conseguiu manter-se no ar, a aeronave colidiu com o chão, ele veio e desencarnou. Pois bem, e aí ele veio e contou para o Divaldo toda essa história. Ele veio e contou para o Divaldo toda essa história, principalmente porque quando ele chegou no plano espiritual maior, a espiritualidade recebeu ele com festas, abraçou ele, uma energia totalmente alegre. Ele, mas espera lá, eu estava numa guerra, por que vocês estão me recebendo dessa maneira? Aí o mentor respondeu para ele, olha, já estava escrito que o seu desencarne ia ser naquele dia. Porém, o seu último momento de vida, você escolheu ter compaixão, escolheu ter amor. No seu coração, você analisou e raciocinou que aquele rapaz também tinha família,
E realmente ele tinha pensado isso na hora. E aí, por causa desse instante, você foi salvo e você está aqui com a gente. E isso você vai levar por muito tempo ainda. Então, tudo aquilo que Jesus traz para a gente com relação ao amor, com relação à caridade, realmente é o que vai nos salvar. É a gente se colocar no lugar do outro, é realmente a gente fazer a nossa parte, porque simplesmente é isso que Jesus espera da gente, é isso que Deus espera da gente. E aí, aqui adentrando, acho que todos conhecem a história também de Branca de Neve, né? Mas veja bem, madrasta em paz, tudo ok, espelho em paz, reino em paz, tudo em harmonia. Até que a madrasta recebe um porquê que a gente não sabe de ir lá questionar o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Existe. E é a Branca de Neve. Aí ela quebra o espelho, toca o terror no reino, a madrasta contrata um caçador, manda matar a Branca de Neve. E aí, baseado nessa pequena história, eu tenho uma pergunta retórica, uma pergunta que vocês não precisam responder, é claro, mas como médium eu vou vendo as nuvenzinhas assim dos pensamentos de vocês. O que acontece com cada um de nós quando a gente ouve a verdade? Quando a gente ouve de alguém algo que a gente não gostou muito, mas a gente sabe que é verdade. O que a gente pensa? Qual que é a nossa atitude? Porque o que incomoda mesmo o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho são as verdades. Então é algo aqui para a gente pensar um pouquinho nessa circunstância. Você já sabe, mas não custa lembrar. Aí uma outra notícia que acontece no avião é que quando acontece alguma despressurização, cai as máscaras de oxigênio. E ali vem a pergunta, Coloque a máscara primeiro em você, a aeromoça sempre fala nos avisos. Isso é egoísmo? Não, Isso tem a ver com o espiritismo também. Porque quando Jesus trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então agora a gente vai trabalhar o nosso amor próprio. Então se cair a máscara no avião, eu tenho que colocar a máscara para poder ajudar o outro com maior facilidade, com mais destreza, com mais tranquilidade em si ali. Ah, mas se for meu filho, se for minha mãe... Não interessa, a máscara primeiro você coloca em você. Então é a mesma coisa, como está o nosso amor próprio? Eu estou cuidando realmente de mim? Quando você for a uma loja e comprar um presente para você e te perguntarem, é para embrulhar? É sim, é para embrulhar. Mesmo que é para você, é um presente para você. Acho que a gente tem que se presentear. Você já comprou algo para você este ano? Se não comprou, quando comprar, lembre disso. É para presente? Sim, é para presente. Porque a gente precisa realmente cuidar da gente, nos presentear também. Não é só viver de cobrança, E aqui eu trago uma historinha interessante também. O que acontece? Tudo dentro desse contexto que a gente está falando de bom senso e tudo mais, Então, teve um padre que ele era responsável para dar missas numa comunidade de sítio, Então, onde tem, por exemplo, sítios, ele tinha ali uma igreja que dava as missas todos os domingos. Pois bem, porém, no próximo domingo ele não poderia ir. Aí ele ficou pensando, quem será que eu convido? Porque eu gosto tanto de lá, eu tenho um carinho especial, todo mundo de lá gosta de mim. Pois bem, e aí ele recebeu a visita de um amigo dele, padre, vindo da Europa. Eles estudaram junto, acho que vocês sabem, para você ser padre tem que fazer 2 faculdades, tem todo ali um estudo, e esse amigo dele vivenciou tudo isso com ele,
Só que ele foi para a Europa, foi para o Vaticano, aprendeu outras línguas, né? O italiano, o espanhol, e estudou, e até reuniões com o Papa, e chegou para o Brasil novamente. E aí ele fez o convite: poxa, eu não vou estar aqui domingo que vem, você não poderia fazer uma missa? E é num sítio, é na capela e tal. Aí na cabeça dele ele pensou: mas e eu, com todo o estudo que tenho, com toda a bagagem que eu tenho, vou ter que dar uma missa num sítio? Aí talvez o mentor dele deu uma leve lembrança, porque ele não teve essa experiência. E aí ele falou: realmente eu não tive essa experiência ainda de fazer uma missa num sítio. Então eu vou sim. Aí chegou no domingo, ele foi. Era às 9 horas da manhã, claro, chegou um pouco antes. Mas deu o horário, às 9 horas, entrou só um senhorzinho e sentou lá no fundo, quietinho, com seu chapéu, tirou o chapéu, colocou do lado. O padre esperou dar 9h05, 9h10, ninguém mais chegou. Aí ele foi lá conversar com esse senhor. Chegando lá, ele falou assim: olha, senhor, como não veio ninguém, eu acho que eu não vou fazer a missa não. O que o senhor acha? Aí ele falou assim para o padre: olha, padre, eu não entendo de missa, eu entendo de gado. Se de todos os gados que eu tenho, um só tiver fome, eu vou dar comida para ele. Aí o padre: esse capial aí está querendo me dar uma lição, né, esse caipira. Então tudo bem. Aí o padre esperou mais uns 5, 10 minutos, não veio ninguém, mas aí ele fez uma missa. 1h30 de missa. Uma das melhores missas que ele já deu. Aí terminou a missa, ele voltou lá a falar com o senhorzinho que estava lá no fundo. E aí, gostou da missa? 1h30 de missa, uma das melhores que eu já dei. O que você achou? Olha, padre, como eu disse para o senhor, eu não entendo de missa. Se de todos os gados que eu tenho, um só tiver fome, eu não vou dar toda a comida que eu tenho para esse um. Então a gente aprende com qualquer pessoa, com qualquer hierarquia, com qualquer nível de estudo. Eu tenho uma avó que é semi-analfabeta. Vai comer o pão que ela faz, o pão caseiro que ela faz. Com o café, então. Nesse frio, é maravilhoso. Então a gente aprende. Então muito cuidado realmente, é quando a gente recebe a verdade, né? Isso realmente às vezes nos incomoda. Acho que já está mais ou menos no tempo. Mais 10 minutinhos. Eu queria trazer também aqui, novamente, falando de bom senso agora, a gente vai falar um pouquinho do tamanho do planeta Terra, né? Então, quando a gente observa o planeta Terra, ele é grande? Sim, talvez, depende, né? Depende vendo daqui, onde estamos, e do espaço, né? E do espaço. Aí, olha só ali, ó, agora não tem nada a ver com o espiritismo, a gente vai falar de ciência pura, tá? O que os cientistas nos trazem? 1 trilhão de galáxias e cerca de 200 a 800 bilhões de planetas por galáxia. Então, veja bem, existe 1 trilhão de galáxias, né? Isso é o que eles preveem, tá? E a média é de 200 a 800 bilhões de planetas. Agora a gente vai falar só da nossa. Vamos pegar agora só a Via Láctea, ok? Então, se a gente pega a Via Láctea, ela possui ali aproximadamente 100 bilhões de planetas. 100 bilhões de planetas. Sendo a galáxia vizinha Andrômeda, por ser maior, estima-se 1 trilhão. A gente não sabe nem o que é 1 trilhão, né? Pensa em R$1 trilhão na sua conta agora. É muito, mas a gente não consegue nem saber direito o que é, né? Então, 1 trilhão de planetas é coisa, não? Estamos falando só de ciências, novamente, ó. O que os cientistas já sabem. Então, se a gente pegar agora, que eu achei isso daí muito interessante, vamos pensar que a gente precisa atravessar de um ponto inicial, não tem ponto final, né? Mas vamos falar de atravessar a Via Láctea, de um ponto até o outro ponto, os extremos da Via Láctea, dentro só da Via Láctea, ok? Então vamos mentalizar que tem um início e um fim só para a gente... Então a gente vai pegar de um ponto a outro ponto para a gente saber o tamanho da Via Láctea. Então eu peguei ali um exemplo assim, ó.
Se a gente sair daqui agora e for em Porto Seguro, na Bahia, dá 1.000 quilômetros. Ok? Dá 1.000 quilômetros. Mas aí a gente tem que voltar. Então dá 2.000 quilômetros. Ok? Então se a gente fazer isso 150 vezes, ok? Dá 300.000 quilômetros. Até aí tudo bem? Mas por que eu cheguei nos 300.000 quilômetros? Que é a velocidade da luz. Então vamos mentalizar que agora a gente tem uma nave, super nave, que viaja na velocidade da luz a 300.000 quilômetros por segundo. Então se eu fizer isso aqui, ó, nós fomos 150 vezes, indo e voltando de Porto Seguro, em 1 segundo. Então é muito rápido, não é? É muito rápido. A gente tem um carro, a gente anda na média uns 100 km na pista por hora. Às vezes a gente anda uns 150, né? Mas tudo bem, mas isso é quilômetros por hora. Agora a gente está falando o quê? Em quilômetros por segundo, ok? 300.000 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Se a gente tem uma espaçonave com essa daí, e a gente vai atravessar só a Via Láctea, vai demorar ali, ó, 100.000 anos. Então não é pouca coisa. Então quando a gente fala de bom senso, claro que a gente tem que seguir sim o que os cientistas falam, mas os cientistas, de uma maneira certa ou não, eles precisam evidenciar, eles precisam ter coisas concretas para provar a existência de Deus, para provar a existência de outros planetas, mas aí claro, vem Kardec, vem Chico, vem falando dessas circunstâncias para a gente, explicando realmente o que é Deus, quem é Deus, o que acontece nos outros mundos, a evolução entre os mundos e tudo mais. E dentro do bom senso, se a gente pegar que existem, né, trilhões de galáxias, só na Via Láctea 100 bilhões de planetas, como que a gente vai acreditar apenas que tem vida no planeta Terra? É muito pouco, não é verdade? Então o Espiritismo traz isso com a gente. Por isso que é uma religião assim fantástica, vamos falar a verdade. Porque realmente ele traz todo esse bom senso para a gente. Eu queria deixar algumas perguntas aqui que eu não vou responder, mas que tem todo o contexto de tudo que a gente está falando aqui. Se alguém quiser bater uma fotinho e depois procurar, tá? Esse é o momento que depois eu vou mudar o slide. Então, ali, ó, na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, qual o meio prático, né? O que é mais eficaz, mais inteligente, que a gente vai se melhorar para essa vida resistir toda a atração que acontece aqui, que são as paixões mundanas, né? Na pergunta 920, o homem pode na Terra ser totalmente feliz? E depois tem a 921 e vai continuando, é bem interessante. Na pergunta 258, ele pergunta assim aos espíritos, né, Kardec? O espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Eu escolhi 5 questões ali bem interessantes mesmo que a gente vem falando aqui, né, nessa noite. Na pergunta 261, o espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Então o espírito realmente que está aqui no planeta, né, ele vai passar por todo tipo de sofrimento e tentações? E na 642 tem muitas outras perguntas, mas eu escolhi essas 5 que eu achei bem assim interessante, né, nessa questão. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Então são 5 questões que eu fui lá no Livro dos Espíritos e trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho. E para a gente finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar. A nossa vida realmente só vai melhorar, mas melhorar de certeza se a gente parar de reclamar. Isso já chega a ser até um vício, né? E você pode começar a experimentar isso. A partir do momento que você parar de reclamar, você vai ver como as coisas começam a andar em todos os âmbitos da sua vida, né? Profissional, amoroso e tudo mais. Até na saúde. Colocar mais gentileza. A gente precisa colocar mais gentileza, porque quando a gente coloca mais gentileza, a gente vai
tendo também mais paciência, mais tolerância, sabe? E e para mim, assim, estudando tudo, é onde a gente vê que realmente falta para os seres humanos, né? Um pouco mais de gentileza, principalmente com o outro. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, aquilo que Jesus veio nos trazer, né? Amar, amar e amar. E claro, a gente precisa ser capaz de entender os ensinamentos do Cristo para realmente evoluir. Converse com seu mentor. Então Deus torce tanto para a gente que deu um mentor individual que, se a gente saber realmente conversar com ele, pedir, agradecer, ele vai estar 24 horas com a gente, né? Então isso é bem interessante. Ore. A gente precisa começar a criar hábitos, porque eu já ouvi muitas pessoas falando, mas eu não lembro, a hora que vi já passou o dia. Então a gente precisa começar a criar hábitos, por exemplo, na hora do almoço, esquecer de almoçar, ninguém esquece, né? Então por que na hora do almoço eu não crio esse hábito de fazer uma prece? Que não precisa ser assim, minutos. É agradecer ali o alimento, agradecer o dia, obrigado. Já é uma prece. Quando a gente pega e vê Jesus falando, eu venci o mundo, isso é incrível, né? Isso é demais, vamos falar a verdade. Ele venceu o mundo. Essa pequena frase tem um impacto gigante, né? Ele já não tem mais nada de paixão mundana, não tem mais aquela coisa passional que a gente ainda tem, né? A gente sofre com esse negócio, aquele excesso de paixão pela política, por futebol, né? Pela nossa própria opinião. Se você é uma daquelas pessoas que fazem assim, que falam assim, eu não levo o desaforo para casa. Cuidado com isso daí. Isso mostra ainda um atraso ainda muito grande, né? Agradecer principalmente as pequenas coisas. 70 vezes 7... vocês já sabem o que significa, né? Você já sabe, mas não custa lembrar. É isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Agradeço de coração. É um prazer estar aqui nessa casa que me acolheu toda a época que eu morei em São Carlos, foram quase 5 anos, né? E aí estou super à disposição sempre. Obrigado, viu, gente? Obrigada a você, Rony, por nos dar a honra da sua visita. Boa noite a todos. Vamos finalizar lendo uma mensagem sobre o 70 vezes 7. O perdão é como um antibiótico que o médico receita quando algo adoece tão profundamente o corpo. Sabe por que acham difícil perdoar? Porque acreditam que não merecem a dor que sofreram. Mas pergunto a ti, há quem mereça a dor? Quem merece sofrer? Pois bem, não é sobre merecer, meus irmãos. Nosso mestre é o exemplo de quem sofreu em mãos terrenas. Não é sobre a dor que lhes causam, é como lidam com elas. Estão prontos para amar aqueles que só conhecem o ódio? Estão prontos para perdoar sem que peçam? Estão prontos para acolher o assassino? Para perdoar o pedófilo e abençoar o ladrão? O desafio é grande, meus irmãos, mas não desistam. Jesus está sempre nos amparando e cuidando de todos os nossos corações. O percurso ainda é longo, mas acredito nas oportunidades divinas para sermos capazes de executar o amor do Pai. Seguirei apoiando os trabalhos, como e quando me for permitido. Se preparem, porque o perdão é o remédio e o amor é o bálsamo. Que Deus abençoe a todos, que possamos agora acalmar a mente e o coração para receber as melhores vibrações nos trabalhos de paz. Que assim seja.